4.1 estuda a função f quanto à existência de assintas do seu gráfico e, caso existam, indique as suas equações. Temos aqui a função f definida, vamos esquecer aqui a g, fica para a próxima, para o 4.2. F tem domínio de menos infinito a 0, é composta por funções contínuas. Vamos então começar com as assintas verticais sempre, que tem a ver com o domínio da função. Portanto, o domínio que é menos infinito a 0, sendo f função contínua, não vai ter assintas verticais no seu domínio, certo? Primeira regra que se deve pôr. Portanto, f é contínua no intervalo, no seu domínio, então não tem assintas verticais no seu domínio, certo? Portanto, isto é só um esboço de uma possível função, isto não é f, sendo ela contínua, é impossível ela aproximar-se de uma reta, o gráfico aproximar-se de uma reta vertical dentro do seu domínio. Mas, está aqui o mas, portanto, isto tem que ser escrito sempre, sendo contínua não tem assintas verticais do domínio, mas fora do domínio pode ter uma assinta vertical. Pode ter uma assinta vertical fora do domínio da equação x igual a 0. Repara, quando o x tende para 0, a função pode disparar para mais infinito ou para menos infinito. Certo? E como é que se faz isso? Como é que se estuda, como é que se determina se a função tem assinta para x igual a 0? Faz-se o limite, quando x tende para 0 menos, à esquerda, do f de x, e ver se dá ou não infinito. Se der infinito, temos assíntota. Então vamos então desenvolver este limite. Substituímos aqui o f de x pela expressão que tem lá em cima. X tende para 0, isto vai ficar 0. Substituímos aqui o x por 0. Constante passa para fora do limite. Ficamos só com o limite x tende para 0, a menos, de ln de menos x sobre x. E quando temos o ln de menos x sobre x, nós estamos habituados a trabalhar com o ln de x positivo, porque não aqui fazer uma mudança de variável. Não quer dizer que tenha ou não indeterminação, mas podemos perfeitamente pôr aqui um menos em baixo, portanto, menos x, para ficar igual aqui ao que está dentro do ln, perfeitamente. Agora, se multiplicamos aqui em baixo por menos 1, aqui vamos multiplicar por menos 1 e fica tal e qual. Portanto, igualando isto a y, fica ln de y sobre y. Ok? Portanto, e mais, se igualarmos isto a y, vai aqui y tender para 0 mais. E aqui podemos visualizar a função ln. Vamos então, não é obrigatório fazer isto, mas ajuda a calcular o limite. Portanto, y igual a menos x. Se o x tende para 0 menos, uma vez que eles são simétricos, o y vai tender para o 0 mais, do outro lado. Vamos então continuar. Aqui em baixo, com licença. Pode ser aqui. Agora então fica o menos 1 continua cá fora, mais ln de limite x tende para do y, agora é o y tende para 0 mais, de ln de y sobre y. Vamos substituir então o 0. Repara que o y tende para 0. Se o y tende para 0 mais, que é a função ln de y, o y tende para 0 mais, as imagens vão tender para menos infinito, certo? Portanto, aqui vamos ter menos infinito aqui em cima, porque as imagens, o ln de 0 mais é menos infinito. Vamos então pôr menos 1 mais menos infinito sobre 0. Então, o y tende para 0, vamos pôr aqui um mais menos infinito sobre 0 mais. E quanto é que dá menos infinito sobre 0 mais? Aumentando, portanto, vamos aumentando em valor em módulo. Portanto, fazendo aqui em cima tender para menos infinito
e em baixo tender para zero, o que é que acontece? Aqui por um exemplo. Em cima, tendendo para menos infinito. São só 3 exemplos. E em baixo, tendendo para zero. Portanto, em baixo, valores cada vez mais pequenos. E em cima, valores a tenderem para menos infinito. Menos 10, menos 1000, menos, etc. Menos 1 milhão, por diante. O que é que vai acontecer ao resultado? Aqui dá 100, dá menos 100. Aqui dá menos 100. Aqui dá menos 100 mil e por diante. E aqui dá menos 1 milhão, menos, etc. Portanto, em baixo vai tender, o resultado vai tender para menos infinito. Ok? Então, aqui vamos pôr menos 1, menos infinito. Não é nenhuma indeterminação. Ora, como o limite tende para menos infinito, qual é a conclusão? Com licença. Vamos ter uma assíntota vertical. Se o limite tende para menos infinito, vamos ter a assíntota vertical da equação x igual a zero. Vamos então às não verticais, com licença. Não verticais. Como é que se calcula as assíntotas verticais? Começamos por calcular o declive, o m, se existir, se é finito ou não. E o m, o declive dessa assíntota não vertical, pode ser horizontal ou pode ser oblíqua, mas aqui vamos tratar por não vertical. Portanto, o m, se for finito, temos assíntota. E como é que se calcula este m? O declive é o limite de f de x sobre x, quando o x tende para, atenção, que o x aqui tende para, com licença, para menos infinito. Estamos a estudar que o x tende para menos infinito, porque a função não está definida aqui à direita. Então aqui em baixo, com licença, vamos pôr x tender para menos infinito. Substituímos aqui o f de x, a expressão que lá está em cima, dividir por x. Portanto, f de x a dividir por x, só colocar a expressão. Agora aqui, temos aqui um polinómio e os limites de polinómios, quando temos uma fração com polinómios, em cima e em baixo, nós sabemos calcular analisando o grau do polinómio, do numerador e do denominador. Vou então partir aqui a fração em duas partes. Fica x menos 1 dividido por x, mais limite, mais o ln menos x sobre x, igual, licença, depois manter esta igual, já vamos tratar disto aqui. E aqui vai dar ln de menos x sobre, multiplicamos x por x, dá x ao quadrado. ln de menos x sobre x ao quadrado. Ok? Podemos aqui pôr aqui um 1 e usar aquela regra, os extremos, multiplicar os extremos, 1 vezes ln de menos x, x vezes x, x ao quadrado. Vamos tratar então agora aqui desta fração. O grau é o mesmo, e quando o grau é o mesmo e o limite tende para infinito, o resultado é sempre 1. Repara, se eu puser aqui o x em evidência, em cima fica 1 menos 1 sobre x, e em baixo fica o x. Continua o x, corta, fica 1 menos 1 sobre x. Como o x tende para menos infinito, aqui vai tender para zero, é infinitésimo. 1 a dividir por um número grande vai aproximar-se de zero. Mais, agora vamos aqui transformar aqui este lado. Vamos manter igual, aqui em baixo, com licença, ln menos x sobre x ao quadrado, está igual. Portanto, vamos ver se isto dá, antes de mais, dá ou não dá indeterminação, para ver que tipo de mudança de variável estamos a fazer. Ora, substituindo aqui o menos x por menos infinito, fica menos infinito sobre menos infinito ao quadrado. Ora, ln fica ln de mais infinito sobre mais infinito. O quadrado é sempre positivo,
menos com menos dá mais, então ln de mais infinito a dividir por mais infinito, o ln de mais infinito é mais infinito, a dividir por mais infinito, temos claramente uma interminação, certo? Vamos então fazer a mudança de variável, aqui em baixo, licença, aqui dá espaço, dá. Portanto, 1 mais, mantenho aqui a primeira parte, x tende para menos infinito, e agora tenho aqui um x, vou pôr aqui já aqui o limite notável, posso fazer isto como sendo x vezes x, para ter aqui o grau 1, portanto ficamos então ln menos x sobre x, vezes 1 sobre x. Porquê? No limite notável aparece ln de x sobre x, ln de y sobre y. Eu vou pôr aqui, está aqui os dados do enunciado, sei que o limite quando x tende para mais infinito, de ln de x sobre x é igual a 0. Isto é dado no enunciado. Agora tenho que transformar, com licença, tenho que transformar esta expressão aqui nesta. Convém ter a letra que está dentro do parênteses, do ln, ser igual à letra do denominador. Então vou pôr aqui um menos. Okay, vou pôr aqui um menos, para a letra ficar igual, e se ponho aqui um menos, tenho que pôr aqui um menos. Se multiplico aqui por menos 1, tenho que multiplicar por menos 1 também em cima, para a fração ficar equivalente. Portanto, tenho a mesma letra, a mesma expressão, então faço a mudança variável, o y igual a menos x, se o x tende para menos infinito, o y, sendo o y simétrico, o y tende para mais infinito, então vamos substituir, fica limite, y tende para mais infinito, de ln de y sobre y, para ser o sinal menos para fora do limite, que é uma constante, multiplicar por uma constante. Portanto, o sinal menos, que está aqui a multiplicar, posso passar para fora do limite. Então, ln de y sobre y vezes 1 sobre menos y. Atenção, se o y é igual a menos x, o x é igual a menos y. Estou aqui. De qualquer maneira, o y tende para infinito, isto vai ser 1 a dividir por infinito, que dá 0. Portanto, estamos aqui a multiplicar por 0, o quê? ln de y sobre y, que também é 0. Portanto, fica 0 vezes 0, temos 0. Então, fica 1 menos 0, que dá 1. Temos então que isto é finito, atenção que isto é o declive, é o m. Vamos já então aqui para baixo, com licença. Portanto, a assíntota, vamos ter uma assíntota não vertical da equação y igual a 1 de x mais b. 1 que é o m que calculamos. Falta então calcular o m. Né? Só concluir. Concluímos então que temos uma assíntota não vertical, falta calcular o b. Se calhar disse o m há bocado, aqui falta calcular o b. Y igual a x mais b. Como é que se calcula o b? Exatamente. O b é o limite quando x tende para menos infinito. Estamos a trabalhar agora por menos infinito, porque é o domínio da função de f de x menos m de x, que é igual, vamos substituir então pelo que temos, o f de x, que é isto, menos o m de x. Aqui podemos cortar este 1 de x com este x, ficamos então só com o limite, quando x tende para menos infinito, de menos 1, ficamos só com isto, de ln menos x sobre x, sobre x. Vamos fazer a mesma mudança de variável que fizemos há bocado. Portanto, o menos 1 passa para fora. Atenção que isto é menos 1, já ponho o sinal. Portanto, vamos fazer a mesma mudança de variável de há bocado, nesta parte. Porque sabemos, isto é dado no enunciado. O limite que x tende para mais infinito, ln de x sobre x igual a 0. Vamos então transformar estas duas letras. Portanto, podemos multiplicar aqui por menos 1, aqui por menos 1. Fica igual, mudança de variável. Aqui, y igual a menos x. X tende para menos infinito, então o y tende sinal contrário, tende para mais infinito. Substituímos agora aqui, y tende para mais infinito, ln de y sobre y. Substituímos aqui por y.
mantemos aqui a constante, isto dá 0, fica então menos 1, temos então a assíntota, o menos 1 que é o b, uma assíntota não vertical da equação y igual a m de x, que já tínhamos calculado, que era 1, então fica y igual a x menos